Olá, amigos das artes marciais, estou de volta. Neste canal eu falo sobre todos os tipos de artes marciais. Saudações! O boxe, também chamado de pugilismo, é um esporte que surgiu no Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo, como uma atração das festas realizadas pelos faraós. Contudo, o esporte se tornou popular apenas na Grécia Antiga, por volta do século 7 a.C., com sua inclusão nas modalidades olímpicas. No Egito Antigo, além do boxe, esportes como levantamento de peso, natação e atletismo já eram praticados na época. Nas tumbas de Saqqara, construída há mais de 4.400 anos, foram identificadas cenas com boxeadores lutando, enquanto faraós e príncipes observavam a competição. O boxe ficou mesmo popular na Grécia Antiga. Contudo, sabe-se que pouco sobre as regras do esporte naquela época, mas se tinha conhecimento que os lutadores podiam atacar com os punhos e envolviam os dedos com tiras de couro. O fim do jogo era decretado quando um dos atletas ficava inconsciente ou indicava desistência. Na Grécia também existia o pancrácio, uma combinação da luta e boxe, uma prova extremamente violenta e que poderia até levar à morte. A competição envolvia socos, chutes, joelhadas, cabeçadas, estrangulhamentos, etc. Tudo era permitido, exceto enfiar os dedos nos olhos e atacar a região íntima. Resumindo, podia matar, mas de outra forma. Já no Império Romano, as lutas de boxe e as competições se tornaram mais sangrentas. Isto porque os lutadores, geralmente gladiadores, competiam com luvas feitas de metal. Desde esse período, o boxe entrou em declínio. Então, como relatado, o boxe começou por ser praticado na Grécia e em Roma, e era um esporte muito violento e desumano, pois os lutadores enfrentavam-se até a morte. Este estilo de luta foi adotado mais tarde pela primeira vez numa Olimpíada em 668 a.C. Tratou-se da 23ª edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, e os boxeadores utilizavam faixas de couro nas mãos para proteger os dedos e lutavam até que um deles caísse inanimado ou admitisse a derrota. Com a queda do Império Romano, perdeu-se um pouco a cultura do boxe, mas tudo leva a crer que ele continuou a ser praticado, visto que sua prática foi assinalada no fim do século IX no sul da Inglaterra. Nesta época não existia número máximo de rounds, os lutadores utilizavam mãos nuas e os combates eram desprovidos de quaisquer regras. A violência era tônica e a vitória era dada àquele que resistia em pé, enquanto seu adversário estava prostrado ao chão. Entretanto, o nobre inglês Marquês de Cambridge, entusiasta do boxe, resolveu dar-lhe determinadas regras, tornando-o mais justo, equilibrado e menos violento. Esta é a razão do boxe ter a cunha de nobre arte. Em sua versão moderna, então, o boxe surgiu na metade do século XVII na Inglaterra, onde o primeiro campeão nacional foi James Finch em 1719. Nesta época não havia limitação de tempo para as lutas, que só terminavam com a desistência de um dos adversários. Eram disputadas então sem luvas, permitiam-se golpes de luta livre para derrubar o adversário, e era comum um lutador atacar um oponente caído.
Resumindo, era um verdadeiro mata-mata. O uso de luvas, divisão de pesos, limitação de rounds foram criados e então o boxe passou a ser considerado pelo mundo ocidental como um verdadeiro esporte. A primeira luta legalizada de boxe profissional ocorreu em 7 de setembro de 1882 nos Estados Unidos. O boxe, então, como relatado, ressurgiu na Inglaterra durante os séculos XVIII e XIX, praticado com as mãos descobertas, sem luva ou sem nenhum tipo de proteção, o que tornava bastante violento. Consequentemente, o esporte precisou passar por algumas modificações a fim de minimizar esse caráter atroz. Em 1865, então, o esportista John Graham Xavier criou as regras do Marquês de Canterbury, um conjunto de normas para a prática do esporte moderno. Confira algumas regras. Todas as lutas, então, deveriam acontecer em um ringue apropriado. Cada assalto deveria ter 3 minutos de duração, cada um com um intervalo de 1 minuto. Caso o pugilista fosse derrubado, seria realizado então uma contagem de 10 segundos, para que ele pudesse levantar sem auxílio de outras pessoas. Os pugilistas então começaram a usar luvas de boxe novas e de boa qualidade. Foi então nesta época que os lutadores passaram a usar o ringue de cordas de forma como hoje é conhecido. Os lutadores começaram também a ser divididos por pesos e categorias. Os lutadores também utilizavam sempre luvas de boxe durante um combate. Acabava o boxe dos punhos nus. Passou também a utilizar-se a proteção nos dentes. O público ficou separado dos atletas. Cada assalto tinha então duração de 3 minutos com intervalos de 1 minuto entre eles, para que os atletas conseguissem recuperar suas forças. Foi então em 1872 que os lutadores passaram a ser classificados em diversas categorias, conforme o peso de cada um. O ringue elevado com isolamento de cordas dispostas em 3 alturas diferentes surgiu em 1891. No início do século XX, o dentista inglês Jack Marks inventou o protetor de dentes, hoje universalmente adotado. A Associação para o Controle de Lutas surgiram na Inglaterra, Estados Unidos e posteriormente em outros países europeus. Em 1896, data dos primeiros Jogos Olímpicos do mundo moderno, o boxe foi incluído, tendo passado então a ser qualificado como amador, surgindo assim o boxe amador, possuindo regras substancialmente diferentes daquela do boxe profissional. No início do século XX, o boxe já era um esporte muito conhecido no continente europeu e sua inclusão nos Jogos Olímpicos de St. Louis em 1904 fez com que esta arte marcial ficasse conhecida em todo o mundo. Desde então que seu crescimento não mais parou, e o boxe, então, cresceu muito no início do século XX, vivendo seu auge por volta da década de 50, 60 e 70. Embora o boxe esteve sempre em evidência. Desde então que seu crescimento não parou mais, o boxe ganhou uma legião de fãs em todo o mundo. Grandes campeões ficaram na memória de todos, como por exemplo Rocky Marciano, Muhammad Ali, Theophilus Stevenson, John Fraser, George Foreman, Lennox Lewis, Jeff Van Ness, Sugar Ray, dentre tantos outros, como por exemplo Evander Holyfield, Mike Tyson. E você? Qual foi o maior lutador de boxe, na sua opinião? Deixe aí nos comentários, eu quero muito saber. Aqui no Brasil tivemos Adilson Maguila, Éder Chofre, Popó e tantos outros que fizeram parte de nossa história.
Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Saudações, até o próximo. Eu voltarei.